Pessoal, quem diria que nesse capítulo de The Beginning of the End a gente ia ver o Lucas surtando e ao mesmo tempo carbonizando os corpos da galera que tava ajudando ele, enquanto o Arthur descobria que a Rina já sabia sobre a existência dele e quão importante ele ia ser pra esse continente, muito antes deles se encontrarem. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, eu só quero estar relembrando vocês que aqui embaixo vão conter 2 cursos de como você aprender japonês e como você aprender a desenhar personagens iguais que você vê nas obras que você curte, caso você queira criar aquela fanart ou aquela obra que você sempre sonhou, ou não ficar refém de legenda de anime e scan de mangá. Agora, sem mais delongas, vamos continuar. E galera, apenas parando para fazer uma pequena observação, porque agora eu não vou poder estar utilizando as imagens da Webtoon, porque graças a Cacau, o meu primeiro canal foi de base e eu não quero começar repetindo esse erro, fechou? Então agora bora continuar. Só que antes, pra dar aquela relembrada do que aconteceu no capítulo passado, a gente viu a Rina botando a galera pra dormir enquanto ela começava a conversar com o Ar, além dela também explicar como seriam as pessoas que seriam usuárias de magia divergente. Fora que, diferente dos magos normais, a gente também descobre que ela utiliza a própria vitalidade pra conseguir utilizar essa habilidade, ao mesmo tempo que ela também contava o que aconteceu com a antiga rainha de Lino e o porquê Durvirion ter todos os motivos do mundo pra odiar humanos, depois da rainha ter utilizado seus poderes pra manter ele vivo ao final da guerra. Fora que a Rina também revela que ela estava utilizando os mesmos poderes para que ela pudesse ver o futuro do Arthur, desse modo encerrando o capítulo 131 de The Beginning of the End. E agora começando o capítulo 132 de The Beginning of the End, a gente vê que o Prota tinha ficado surpreso ao descobrir que a Rina estava utilizando as mesmas habilidades que mataram a irmã para tentar ver o futuro dele, ao mesmo tempo que ele tentava entender o porquê que ela estaria fazendo isso. E nisso a gente vê que a Sylvie foi atrás do Prota, não gostando nem um pouquinho do rumo que aquela conversa estava tomando, o que obviamente quase fez que ela quisesse partir para cima da Rina. E obviamente, para que isso não acontecesse, o Arthur já acalma a Sylvie naquele momento, o que faz com que a Rina percebesse o quão incomodada a Sylvie estava naquele momento. Mas ao ter dito isso, é aí que o Arthur também explica que ele era ligado a Sylvie a um nível emocional, explicando logo em seguida pra Sylvie que ele tava apenas conversando e que tava tudo bem entre eles dois. Aí quando ele acalma a Sylvie, a gente já descobre por meio da Rina que ela vinha tendo várias visões do futuro em relação a eles dois, o que obviamente faz com que o nosso prota perguntasse pra ela se aquilo era algo comum ou normal pra alguém como ela, e ela responde falando que aquilo era algo inédito, já que ela nunca tinha tido tantas visões com uma pessoa específica, o que obviamente já fez com que ela mudasse a conversa, falando que as coisas estavam mudando para um novo rumo e uma nova era, onde o Arthur podia estar no meio de tudo isso, o que de começo o Prota não entende e ele se pergunta, ou pergunta pra ela, no caso, né, o porquê de tantas pessoas, logo ele, foi estar no meio desse rolo. Só que nisso a Rina também explica que seria meio complicado explicar isso pra ele agora, já que caso ela fizesse isso, poderia alterar o futuro para uma coisa ruim, caso ela falasse demais. Afinal, o pouco que ela falou já podia botar esse resultado em risco, e foi aí que o Arthur perguntou pra Rina se tinha alguma maneira de ele ajudar para que ela não tivesse que ficar sacrificando seu tempo toda hora com as visões do futuro, fazendo com que ele em seguida perguntasse se o Vinion sabia sobre tudo isso. Mas quando ele pergunta, ela já barra ele com a mão, falando que ele não precisava saber sobre isso e que, na visão dela, ela não estava muito preocupada com que momento ela ia morrer, afinal ela já tinha vivido bastante na percepção dela naquele momento. E eu não sei vocês, mas eu acho que isso é praticamente uma bela de uma mentira para que o Arthur não fique preocupado com ela, com a gente logo depois descobrindo que talvez graças aos poderes de ver o futuro dela, ela podia ter trazido alguns inimigos problemáticos, e foi por isso que ela resolveu se esconder. Isso o Arthur até fala que a escolha de ajudar ela foi inteiramente dele, falando que ele só queria ajudar ela trazendo boas notícias para aquela situação, e por causa disso a Rina já barra ele de novo, falando que o Prota ia passar por várias dificuldades mais pra frente, e por causa disso ele precisava permanecer com um futuro constante, já que viriam vários obstáculos e inimigos muito poderosos no seu caminho, o que fez com que ela desse um conselho, falando que ele precisava de uma âncora ou um objetivo para tudo aquilo, o que obviamente faz com que o nosso Prota ficasse confuso com tudo isso, fazendo com que ela perguntasse o que o Art queria fazer da vida naquele momento, já que isso poderia meio que determinar qual seria o caminho que ele prosseguiria. Daí, após falar tudo isso, a Rina já pega e fala que vai deixar mais 2 conselhos pro Prota, falando que o primeiro seria que pessoas ruins fazem coisas ruins por motivos bons. Isso seria um motivo para que o Prota não encarasse tudo de uma forma tão superficial, e o segundo motivo seria pelo fato que o inimigo mais poderoso não seria aquele que estaria liderando as tropas, mas sim o soldado abandonado, que não teria nada a perder. Nisso, quando ela termina de dar esses 2 conselhos pro Prota, ela também já se desculpa, pois ela não podia falar mais do que isso, o que fez com que o Prota também falasse que ele não sabia quais seriam as escolhas certas para ele fazer naquele momento. Mas como uma forma de encorajá-lo, a Rina também já fala que às vezes a escolha certa não é a melhor, dizendo em seguida que tava na hora de descansar, afinal eles tinham passado bastante tempo conversando durante a noite
noite e o Prota ainda precisava descansar, pois ele e a Tessia iam voltar pra casa durante a manhã. Pessoal, aproveitando que vocês vieram até aqui, caso vocês queiram contribuir para que a gente reconstrua o canal e continue trazendo vários conteúdos para vocês, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem para todo mundo que gosta de The Beginning of the End e também ajudem a gente a chegar na meta de ser inscrito aqui no canal, fechou? Agora bora continuar. Aí depois que ela falou isso, a gente vai pro onde o Lucas estava se reunindo com a galerinha do Draniv naquele momento, enquanto o Heaven Porra já tinha dado as 2 doses de elixires pro Lucas ficar tunado. Só que mesmo assim, o Lucas tinha suas dúvidas sobre esses elixires, querendo saber se isso seria a mesma coisa que eles deram pro Marcos que tinha dado Peter, e o Heaven Porra responde que sim, falando que o único defeito foi o fato do gordinho Whey Protein não ter aguentado. O que de quebra fez com que o Lucas percebesse que talvez o Heaven Porra não teria chegado a utilizar esses elixires, o que fez com que o Lucas tirasse uma com a cara dos 3 naquela hora. E ao fazer isso, ele começa a pensar que provavelmente para que eles não tivessem tomado isso, seria bem capaz que os 3 tivessem um núcleo mais fraco do que o dele, já que isso acabaria matando os 3 caso entrasse em contato com o corpo ou o núcleo de mana deles. Daí ao pensar em tudo isso, a gente vê que o Heaven Porra fica pistola, pois eles não podiam ficar papeando com o Lucas a noite toda pelo fato de eles estarem se preparando para invadir a Academia Shiros amanhã. Afinal, os membros do comitê disciplinar estavam chegando cada vez mais e mais perto de chegarem perto do grupo deles, o que obviamente fez com que o Lucas não gostasse nem um pouquinho daquela situação, pois quase passou na navalhada de fogo na cabeça do Heaven Porra, pois na visão do Lucas, nenhum deles fazia algo de importante, caso contrário não estariam como mensageiros dentro desse grupo radical. Fora que o Lucas também pega e fala que a maior prova de tudo isso era que o líder deles tinha colocado eles para entregarem esses elixires pro Meliante, bem na hora que o Draniv estava fazendo os acertos finais para que o plano se iniciasse. E ao dizer isso, o Lucas já começa a tomar a poção, o que por um segundo fez parecer que após ele tomar o elixir ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Marcos, e foi aí que o Heaven Porra viu a oportunidade perfeita, além dos outros dois, de começar a humilhar o Lucas, falando que ele ia morrer igual o porco do Marcos. Fala que pelo fato de eles estarem vendo tudo aquilo, eles já achavam que estava valendo a pena, ao ponto de que o Heaven Porra aproveitou a oportunidade para novamente tentar humilhar o Lucas, falando que ele podia se esconder atrás da sua família o quanto ele quisesse, mas no final ele sempre seria um vira-lata. E ao dizer que o cara ia morrer e começar a pisar na cabeça dele, foi aí que o circo começou a pegar fogo, literalmente, já que nessa hora o Lucas queima a perna do Heaven Porra, fazendo com que a maga de água tentasse curar o Heaven Porra naquele momento. Só que enquanto ela fazia isso e o outro cara ficava de guarda, o Lucas percebia o quão poderoso ele tinha ficado ao ter tomado esse elixir, ao mesmo tempo que ele se lembrava do dia que ele foi repreendido pelo seu irmão por ter se envolvido em algumas brigas dentro da escola. Porque nessa hora a gente vê que o Byron tava jogando na cara do Lucas o quão inútil ele podia ser, já que ele tava toda hora utilizando o dinheiro da família pra tentar ficar mais forte. Ou seja, o Byron queria saber até quando o Lucas ia meio que teoricamente ficar dependendo da família, ao invés de começar a andar com as próprias pernas. Isso quando o Lucas se lembra de tudo isso, a gente vê que o cara surta, literalmente entrando no modo Berserk, ao ponto de que o cara que tinha ficado de guarda pra proteger o Heaven Porra e a maga de cura tava praticamente no cagaço extremo. E por causa disso ele acaba dando pra trás e correndo pra tentar salvar a própria vida, coisa que não é muito eficiente, já que o meliante do Lucas incinera o cara apenas utilizando uma ponta de dedo para fazer um disparo. Ao ver isso, a maga de água tenta ir ajudar um amigo, só que o Heaven Porra pede pra que ela parasse e acabasse de curar ele de uma vez, o que claramente ela não dá ouvidos nem por um segundo, indo atrás do seu amigo. Mas aí, galera, já não tinha mais jeito, porque o cara tinha sido completamente carbonizado, o que fez com que em um ataque de raiva ela tentasse partir pra cima do Lucas com tudo, disparando vários ataques, o que claramente não funcionou nem por um segundo, e graças a isso o Lucas conseguiu fazer a sua segunda vítima. Inclusive nessa hora ele até brinca falando que ele apenas queria se certificar de que a droga tinha funcionado completamente e não estava falhando da mesma maneira que foi com o Marcos, desse modo carbonizando a sua segunda vítima completamente. E ao terminar isso, ele já parte pro Heaven Porra fazendo uma cara insana durante tudo isso, além de pedir para que ele tentasse novamente chamar o Lucas de vira-lata. E galera, se esse cara não morreu de susto, provavelmente ele foi mais um carbonizado, desse modo mostrando um grande clarão laranja e encerrando o capítulo 132 de The Beginning of the End. Então galera, o que vocês acharam do último capítulo de The Beginning of the End? Eu sinceramente confesso que isso aí foi um puro fanservice, já que no original, na novel, não tinha isso, pois pra quem não sabe, o Lucas só ia aparecer na hora que a Tessia aparecesse dentro da escola. Isso deve dar indício de que provavelmente o autor vai trabalhar mais fanservice dentro da obra, mas pra que vocês não percam quando esses fanservices saírem dentro da obra de The Beginning of the End, vocês têm que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece o debate como um todo, e não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando um link do último capítulo da novel e do último vídeo que eu fiz falando sobre o último capítulo que saiu de Elastic. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!